Eu me lembro, aquela coisa horrível estava me vigiando o tempo todo. E eu não podia perceber o que realmente era aquilo. Era uma besta fera que parecia ter saído do inferno. Me chamo Aline. Venho aqui contar esse relato a vocês. Não sou muito boa com escrita, mas tentarei descrever em poucas palavras o terror que eu passei na minha adolescência. Morávamos em uma pequena comunidade chamada de Povo da Serra Azul, no estado de Santa Catarina. Era uma comunidade de apenas 30 famílias. Conhecíamos todos ali, ou ao menos pensávamos que conhecíamos. Naquela época, eu era adolescente, estava com meus 17 anos, muito bonita. Eu chamava a atenção por todos os lugares que eu passava. Eu adorava ver os homens e garotos mexendo comigo, me encarando, para ver se tinha alguma chance. Tudo começou quando o filho do nosso vizinho, que morava fora, veio morar com seus pais. Quando eu vi aquele garoto, eu fiquei louca. Aquele rapaz era muito lindo. Ele se chamava Marcelo. Aquele sim estava à minha altura. O único problema é que ele era muito tímido, calado e sério demais. Não dava lado para nenhuma garota. Até parecia que ele não gostava de mulher. Mas como eu era muito confiante, comecei a forçar uma amizade com Marcelo. Tentava me aproximar de todas as formas dele. Eu o queria de qualquer jeito. Estava sempre jogando charme para cima dele. Mas ele não correspondia. Isso me deixava frustrada. Para uma mulher bonita como eu era, eu não aceitava aquela situação. Então tive umas ideias ousadas. Como ele não era muito bom na escola, estava com dificuldades em algumas matérias, me ofereci aos pais dele em ajudá-lo em casa, o que fez eles me apoiar, fazendo ele aceitar a minha ajuda. Para mim, estava perfeito. O meu plano estava em ação. Comecei a colocar minhas ideias em ação. Enquanto eu o ajudava, não perdi a oportunidade. Comecei a ter contato físico com ele, sempre pegando em suas mãos, o beijando no rosto, o abraçando sempre que eu tinha a oportunidade. Eu estava determinada a pegar aquele garoto para mim e nada ia me fazer desistir. Aconteceu minha primeira oportunidade. Os pais de Marcelo haviam saído, nos deixando a sós, estudando. Quando eu vi que estava tudo tranquilo, parti para cima daquele garoto, o prensando contra a parede. Ele tentou, até tentou escapar, mas não resistiu e cedeu aos meus beijos e carinhos. Quando eu o larguei, ele teve uma reação que eu não esperava. Olhou dentro de meus olhos fixamente e falou para mim o deixar em paz e pediu que eu se retirasse de sua casa e não voltasse nunca mais ali. Eu respondi na mesma hora para ele: eu sei que você gostou. Se você não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Você está me entendendo, Marcelo? Vou fazer da sua vida um inferno. E saí toda contente, convencida de que, agora mais do que nunca, eu queria ele para mim. Fui embora para minha casa. Dias se passaram. Eu estava em meu quarto, me trocando de roupa, de frente para o espelho. Atrás de mim, uma enorme janela aberta. Isso era a noite. Estava apenas de lingerie, observando meu corpo. Foi quando percebi
que no reflexo do espelho eu pude ver alguém me observando do meio do milharal que tinha no fundo de minha casa. Na mesma hora, reconheci aquela face. Era de Marcelo. Estava ali, escondido, me observando, me olhando atentamente. Quando eu vi, adorei ver o que estava me admirando. Fingi não estar o vendo e comecei a sensualizar de frente para o espelho e sempre observando a reação dele. Ele ficava com os olhos vidrados em mim, nem piscava. Até parecia que ele estava possuído. Mas para mim, aquilo que eu estava vendo em Marcelo era o desejo que ele estava tendo de me ter em seus braços, de poder me possuir. Isso era o que eu achava. Todas as noites, Marcelo ficava escondido, me observando. Mas durante o dia, ele nem sequer me olhava, nem conversava comigo. Achei que ele estava tirando um de difícil, mas me enganei com suas atitudes. Foi a pior noite da minha vida. Nunca vou esquecer daquela imagem. Aconteceu em uma sexta-feira, noite de lua grande. Eu tinha acabado de tomar meu banho. Dirigi-me para o meu quarto. Eu estava sozinha em casa. Meus pais estavam ausentes. Abri a janela. Percebi que algo se movimentava no meio do milharal. Não tive dúvidas. Era o Marcelo. Fiquei toda animada. Estava disposta a provocá-lo de outra forma. Eu iria tirar toda a minha roupa e deitar na cama, só para ver se ele teria coragem de aproximar de mim, da minha janela. Aí ele seria uma presa fácil para mim. Mas esse foi meu erro, foi meu pior engano. Estava na frente do espelho quando eu vi o reflexo do Marcelo. Fiquei na minha e comecei a tirar toda a minha roupa, fingindo não estar vendo nada. Pelo reflexo, vi que ele estava se aproximando bem devagarinho. Deitei-me de costas na cama, ficando de bruço, para ele poder ver o quanto a minha bunda era linda. Fiquei ali, quietinha, como se eu estivesse na inocência. Foi aí que as coisas deu muito ruim para mim. Escutei um tipo de rosnado rouco e grunhidos. Nesta hora, um frio gelado percorreu todo o meu corpo. Me virei rapidamente assustada com o que acabara de ouvir. Tomei um choque. Ao olhar para a janela, o que vi, nunca vou me esquecer. Era o Marcelo, porém, em uma forma demoníaca. Ele estava tentando passar pela janela. Sua forma era assustadora. Seus olhos eram todos negros, ofuscado com uma cor branca pálida. Grandes orelhas pontudas, seus dentes pareciam grandes caninos de cachorros, todos saltados para fora de sua boca. Seu rosto lembrava o de um jumento, só que todo deformado, meio torto. Tinha grandes pelos esbranquiçados por todo o seu corpo. Aquilo era uma fera medonha. Eu estava imóvel, olhando para aquele demônio. Eu tremia tanto que não conseguia me mover, apenas chorava muito. Aquela coisa macabra estava tentando entrar pela janela. Estava com os olhos vidrados em mim. Em um instinto de sobrevivência, mesmo com muito medo, consegui pular da cama e fechar a janela na cara daquela coisa. Fui batendo, forçando, até que aquela criatura afastou a cara da janela. Com muito custo, consegui fechar. Eu tremia e chorava muito. Escutava garras passando pelas paredes do lado de fora do meu quarto. A minha sorte foi que a casa estava toda trancada. Eu podia ouvir aquilo
batendo nas portas e janelas. Fiquei trancada, quietinha, em meu quarto. Escutava atropelos, rosnados e grunhidos. A minha ficha caiu quando escutei um uivo rouco. Aí tive a certeza. Aquilo era um lobisomem. Ou melhor, Marcelo era um lobisomem e estava querendo me matar. O desespero tomou conta de mim. Não acreditava nessas coisas, mas eu estava vendo tudo aquilo acontecer diante de meus olhos. Como era possível que uma pessoa pudesse virar um ser demoníaco daquele? Enquanto eu pensava essas coisas, escutei um silêncio estarrecedor, como se não tivesse mais ninguém ali. Foi aí que escutei uma voz demoníaca, perto de minha janela. Olá, boa noite, Aline. Vou te dizer apenas uma vez, deixe-me em paz. Não cruze meu caminho, ou eu matarei você e sua família. Sei que seus pais estão a caminho. Se eu quiser, posso matar os dois. E se você abrir essa boca para alguém, da próxima vez, não terá a mesma chance de ficar viva. Espero que você tenha entendido meu recado, Aline. Quando escutei essas palavras, comecei a pedir perdão para aquela coisa que estava lá fora, dizendo que não iria falar nada, o que tinha acontecido, e que nunca mais iria mexer com Marcelo. Eu só queria que aquele bicho fosse embora dali e me deixasse em paz. E realmente aquela fera sumiu. Fiquei traumatizada por uma semana. Eu não tinha coragem nem de sair para fora de casa. Meus pais ficaram preocupados comigo. Foi quando tomei uma decisão. Pedi para ir embora para a casa de minha tia, longe daquele lugar. Deixei tudo para trás, inclusive Marcelo, que fez da minha vida um inferno. Nunca irei esquecer daquele garoto lobisomem. Esse é meu relato. Obrigado ao canal Mistérios Ocultos. Boa noite a todos.